Convido você a abrir sua Bíblia lá em João 1,14. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, relatado pelo nosso irmão João, capítulo 1, versículo 14. Ele fala assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ó Deus, tua palavra foi lida e pedimos que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Pai. Meus amados, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, quando nós olhamos para o que ela traz para nós, nós vamos encontrar um evangelho maravilhoso, um evangelho que não é dos homens, mas é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. O padrão aqui não é o nosso conceito, ele é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. João não começa falando de ética no seu evangelho, no evangelho relatado por ele, nem de comportamento da igreja. Ele começa falando da cristologia, da centralidade do evangelho de Cristo Jesus para todas as pessoas. Antes de nós mesmos dizer como viver e como ser um cristão, nos foi dado aqui a forma correta de caminhar com Cristo, de sermos dele. Ele tem que ser nosso, e nós devemos saber quem é Jesus de fato. Jesus não é apenas alguém que veio sobre a terra e que caminhou sobre a terra e que viveu nessa terra e que marcou a história, a sua história. Não. Jesus não é apenas aquele que deu o exemplo de uma vida terrena, ética, moral, social. É quem quebrou paradigmas sociais, não é apenas isso. Jesus não foi apenas aquele que veio para mudar a concepção como a sociedade via e tratava as mulheres. Não apenas isso. Jesus, ele veio para ser o nosso Senhor. O problema é que muitos faltam a forma correta de entender quem é Jesus. E apenas criam filosofias, apenas criam formas. O problema sempre foi a falta da compreensão correta de entender quem é Jesus. O problema da igreja nunca foi falta de temas ou de objetivos concretos. O problema sempre foi a falta de padrão correto. Qual que é o nosso padrão? Como que nós vamos viver? Como que nós vamos caminhar? Como que nós vamos caminhar nessa jornada? Vivemos um tempo em que a verdade ela é usada como arma, e ainda mais, como uma arma para uma arma para levar a algo que ofende muitas das vezes até, que machuca muitas vezes até. Nós vemos um tempo que as armas são usadas para tirar, para cancelar, para machucar. E é importante observar que a palavra do Senhor, nosso Deus, vem nos motivar, vem nos levar a ter Jesus como a centralidade da nossa vida. Em nome da verdade se machuca. Em nome da verdade não se perdoa. Em nome da verdade não anda a segunda milha. Mas em nome da verdade também vem se relativizar o pecado também. Ou em nome do amor vem se relativizar a verdade. Quem é esse Deus de amor que não aceita tal e tal comportamento? Não.
Não é assim que devemos viver. Devemos viver para o Senhor e por isso vamos viver andando com Ele. Por isso, antes de falarmos de amor e verdade na igreja, é tempo de sempre olharmos e viver esse amor na centralidade de Cristo Jesus. Porque o amor não é como eu amo, mas é como Cristo, é como Deus nos amou através de Cristo Jesus. É esse amor, é o amor divino. A verdade não é a verdade de cada um, mas é a verdade bíblica do Senhor para nossas vidas. Porque se nós formos, por exemplo, na academia e perguntarmos o que é verdade, aí o outro vai falar assim, não, a verdade ela é individual. Você tem a sua verdade, ele tem a dele, ele tem a dele, ele tem a dele. Uai, como assim? Cada um tem uma verdade. Essa é como se fosse quase que pegar uma bola, vamos jogar futebol, ou convidar as pessoas para jogar futebol, e aí dar uma bola para cada um. Fala, ó, aqui todo mundo tem a sua bola, não existe mais uma bola, vamos dar uma bola para cada um jogar o futebol. Cada um tem a sua verdade. E aí como é que fica? É quase isso no mundo afora. Meus queridos, o nosso tema dessa noite é avançando em amor e verdade. E até, digo de passagem, essa é a temática que nós estamos propondo para esse ano, caminharmos dentro dessa temática nesse ano de 2026, avançando em amor e verdade. E as duas mensagens anteriores, ela faz base justamente para essa estrutura que nós estamos caminhando e nós iremos pregar sobre isso, sobre essa caminhada nesse ano. Em primeiro lugar, o verbo se fez carne. A verdade não ficou distante. E o texto bíblico fala assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo se fez carne. A verdade, ela veio até nós. João afirma que algo aconteceu e que quebrou a linha da história. A verdade não permaneceu abstrata, longe, teórica ou distante. Ela se encarnou. A verdade, ela somente será relevante se ela tiver Cristo Jesus. E for Cristo Jesus para a nossa vida. Cristo não anunciou a verdade do céu à distância. Ei, vocês aí fazem isso, isso, isso. Não, ele veio e se encarnou. Mas você pode estar perguntando, mas pastor, então quem viveu antes de Jesus? Quem viveu antes de Jesus viveu pela verdade que iria vir, na promessa que iria vir. Porque desde Gênesis essa verdade já foi anunciada. Eis que irá vir o Filho do Homem que irá esmagar a cabeça da serpente. Essa verdade foi anunciada lá em Gênesis, no proto-evangelho, no nascimento do evangelho. Veio se cumprir no tempo e no momento certo na história, na plenitude dos tempos. E agora nós vivemos nessa verdade, olhando para o futuro, olhando para o passado, daquilo que já aconteceu, mas olhando para o futuro, porque Jesus irá, o quê? Voltar. Maranata. Nós estamos olhando para o futuro, porque Ele irá voltar. A verdade habitou entre nós. Ele, Jesus, encarnou-se, andou entre os pecadores, discipulou pessoas confusas, religiosos foram confrontados com a verdade de Jesus, e a verdade que é Jesus, de forma dura, de forma pesada. Muita gente foi quebrada, alguns levaram até umas lambadas de chicote, não é? Por quê? Porque Jesus veio confrontar. Isso mostra uma espiritualidade que fala muito mais, discute muito. A encarnação não é apenas algo que Cristo fez por nós. Ele estabelece o padrão do amor de Cristo, o amor cristão, com a sua presença, a proximidade e a sua solidariedade conosco. Olha o que diz Hebreus 4:15. Vamos ler todos juntos?
porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Ele esteve entre nós, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas o que aconteceu com ele? Sem pecado. Jesus veio, a verdade veio, ele é a verdade, ele habitou a nossa semelhança, mesma substância, nós e ele. Jesus é encarnado 100% homem, 100% Deus, e ele viveu sem pecado. A verdade conhece a nossa condição por dentro. Jesus, ele se encarnou da mesma forma que eu e você. Mas se nós olharmos para a nossa caminhada, vamos ver que somos pecadores. E ele falou: pastor, mas eu sou pecador. Verdade, nós somos pecadores. Mas isso não deve ser uma forma de conformação nossa, uma ação de conformação nossa. Nós temos Jesus, nós temos o Espírito Santo que nos auxilia a caminharmos como ele caminhou. Filipenses 4, 6 e 7. Filipenses 4, 6 e 7. Olha só o que diz a palavra do Senhor também aos nossos corações. Calma aí. Pronto, vou ler aqui. Vou ler somente um trecho desse versículo aqui. Ele se esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. Ele se esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. Jesus, não fazendo caso, ele veio e desceu do céu para nos salvar. Jesus Cristo, ele veio assumindo essa forma de servo para nossas vidas. A verdade que salva é humilde e não altiva, e não com o coração acima das outras pessoas. Se nós olharmos para a nossa vida, vamos ver que esse que antes se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, reconhecido em figura humana, ele se esvaziou-se e habitou entre nós. Se nós observarmos isso para a nossa vida, vamos ver que devemos esvaziar também de nós mesmos, para assumir e ver a direção do Senhor para cada um de nós. A direção para a nossa igreja, a igreja Presbiteriana Maranata, deve avançar em amor e verdade, sim, olhando o amor e a verdade que é Jesus. Isso significa para a nossa vida, menos discussões distantes, mais presença pastoral. Em pastoral, não diga somente do pastor, mas pastoreio do cuidado com todos. Menos opinião do que eu acho, ou do que deveria ser, ou como se foi feito até aqui. Mas olhando o que Cristo quer realizar em nossas vidas, e como Cristo quer usar cada um de nós como aquele que é usado para manifestar o amor e a verdade, com fidelidade ao Senhor. Mais Evangelho, mais Cristo, mais ação do Senhor. Avançando em verdade e amor, segundo lugar, e creio que é cheio de graça e de verdade. Não é uma escolha, é uma plenitude. Cheio de graça e de verdade. Olha o que diz o nosso texto base, ele vai falar justamente isso. Olha só, esse verbo que se encarnou e habitou entre nós, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Jesus Cristo, ele veio cheio de graça e de verdade. João não diz aqui que Jesus tinha um pouco de graça e um pouco de verdade. Ele falou que ele estava cheio, plenamente cheio, completamente cheio. Ele afirma cheio. Isso desmonta a falta ou a falsa oposição. Eu sou mais ou menos firme. Não existe mais ou menos crente. Ou somos cheios ou não somos cheios.
Ou somos o Senhor ou não somos o Senhor. Ou mais ou menos cheio de verdade, ou mais ou menos amoroso. Mais ou menos amoroso. Em Cristo não há uma competição entre graça e verdade. Há uma plenitude da graça e da verdade de Cristo sobre as nossas vidas. A imaturidade espiritual sempre escolhe um extremo. Eu tenho a verdade. Eu tenho o amor. Não. Isso é imaturidade. Quando nós olhamos de forma radical, nós deixamos a centralidade da nossa vida. Mas a maturidade aprende a viver a plenitude de Cristo, onde a graça, o legalismo é tirado de lado. Onde a verdade é retirada, sobra engano. Sobra filosofias, sobra conceitos humanos e terrenos à nossa volta. Isso trabalha o nosso conceito para a nossa jornada. Como queremos caminhar com Cristo. Queremos a plenitude de Cristo ou queremos negociar Ele com o mundo e a forma que nós vamos viver com o mundo? Não, não queremos. Queremos viver na plenitude da verdade, na plenitude do amor e na plenitude da sua graça. Salmos 85, versículo 10. E ele fala assim, eu leio a parte resumida, ou melhor, está lá já. Vamos ler todos juntos. Encontraram-se encontraram a graça e a verdade. Encontraram-se a graça e a verdade. Elas se encontraram. O que o salmista anuncia, Cristo cumpre. Já estava sendo anunciado, irá se cumprir em Cristo. Romanos 5, 20. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A direção para a nossa vida deve ser verdade sem amor destrói, amor sem verdade engana. Avançando sobre essa temática, devemos corrigir com amor, mas não devemos deixar de corrigir por causa do amor. Devemos manter a verdade sendo absoluta e clara, que é a palavra do Senhor nosso Deus, mas nunca negociando a verdade. Não é porque eu amo que eu vou deixar de anunciar a verdade para aquela pessoa. É porque eu amo, eu anuncio a verdade que é Jesus, o autor e consumador da fé. Amar sem mentir, dizendo a verdade sem orgulho, mas com esse amor. Isso é maturidade cristã. Esse ano nós estamos completando 40 anos de existência, 40 anos de igreja Presbiteriana Maranata. Que bênção! Que bênção vermos que somos uma igreja que não nasceu ontem. E se olharmos ainda o tempo antes do nascedor dessa igreja, muitos já estavam na fé e na caminhada cristã há muito tempo atrás. Isso é bênção do Senhor. Nós não somos mais uma igreja de meninos imaturos. Somos forjados, fomos lapidados todo esse tempo. Lapidado pela graça e pela verdade, por esse amor. Por isso nós vamos e não devemos andar como meninos, mas devemos avançar em amor e verdade sempre. Nunca abandonando o amor e nunca abandonando a verdade. Conciliando um com outros. Vimos a sua glória e é o resplendor do Senhor. Transformando não apenas o externo, mas transformando por completo. Veja o mesmo versículo de João, a parte final dele fala assim, e vimos a sua glória. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Ele diz, vimos a sua glória. João não diz, ouvimos boas ideias, ouvimos filosofias, ouvimos conceitos sociais, conceitos psicológicos. Não.
nós vimos a sua glória. A presença de Cristo não produz apenas emoção, mas conversão, arrependimento, mudança de rota, transformação real. Cristo, quando Ele entra em nossa vida, Ele nos transforma. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que ficava de muleta com o outro, esse agora deixa e vai trabalhar. Porque esse agora vai ajudar o outro que precisa. Por quê? Porque Jesus, Ele transforma a nossa vida. Aquele que roubava, não rouba. Aquele que não trabalhava, trabalha. Aquele que mentia, não mente. Aquele que fazia, enganava, esse agora é transformado. Cristo nos dá arrependimento. Ele muda a nossa rota. Ele muda a nossa direção. Eu ia para lá, agora eu tive a conversão, eu deixo de ir para aquela direção e eu vou para a outra direção. 180 graus. Eu deixo de ir para lá e volto. Não é 360, porque 360 você ia voltar para a mesma direção. Não. Muda a rota. Você estava rumo ao inferno, rumo a Satanás, rumo à condenação eterna. E Jesus veio, entrou na sua vida e agora a rota é mudada. Há um processo de transformação na nossa vida, da santificação progressiva, mas que deve acontecer em nossa vida e em nossa direção. Cada dia mais, olhando para o Senhor. A mudança de rota, ela é essencial. Uma transformação real, não apenas passageira, não apenas momentânea, mas contínua e permanente para nossas vidas. No Senhor não dá para ser um crente mais ou menos, eu sou ou eu não sou. Eu sou transformado, eu estou na direção de Cristo e eu não largo dessa rota. Jesus agora entra na nossa vida não apenas passageiramente. Ele entra para dirigir a nossa vida e coordenar nossos passos. Essa deve ser a nossa rota, é Jesus. Onde a graça e a verdade operam, a glória de Deus se manifesta na vida do seu povo, não apenas no discurso da igreja, mas é na vida diária. Porque ouvir aqui e sair sem uma transformação, não há sentido nisso. Não há sentido estarmos na igreja sem sermos confrontados pela palavra e sairmos aqui para aplicar essa palavra. Com desafio, é verdade. Desafio diário de viver a palavra do Senhor da forma correta na nossa vida. O povo de Deus deve ser confrontado pela palavra para andar com o povo de Deus, não apenas aqui dentro. Porque o nosso campo missionário não é aqui dentro. Nosso campo missionário é lá fora. Eu lembro uma vez que eu entrei na igreja, assim, na entrada estava escrito assim, entrar para adorar. Aí quando estava saindo, estava escrito assim, na mesma parede, só que do outro lado, sair para servir. É isso. Devemos entrar aqui na igreja para adorar o Senhor. Devemos sair para servi-lo lá fora, no campo missionário que Ele colocou a gente. Meus queridos, isso mostra para nós, como povo do Senhor, que a igreja, ela manifesta a glória do Senhor. Aqueles que viram a glória do Senhor, Jesus, naquele tempo, agora vão ver os pequenos cristos que aqui estão, os cristãos, nesse tempo, para anunciar a verdade de salvação e transformação do Senhor. A igreja está cheia da graça e da verdade, para que esse reino se torne visível para as pessoas em nosso meio. Em um mundo confuso, em um mundo perturbado, em um mundo onde as ideias são plurais, em um mundo onde a verdade não é absoluta, quem levanta a verdade absoluta irá ser visto. E algumas vezes não muito bem visto ainda. Eu conheço um presbítero que ele falava assim, que o cristão, em alguns lugares, era uma pessoa não grata. Algumas vezes é. Por quê? Porque a verdade é denunciada, ou a mentira é denunciada pela verdade que ele profere. Isso está errado. Não, isso está certo. De não conchavos, mas de manter a verdade. E a verdade deve ser vista sobre as nossas vidas
porque a verdade é Jesus. E Ele habita em nossas vidas. 2 Coríntios 3,18. Somos transformados de glória em glória. Somos transformados de glória em glória. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Somos transformados de glória em glória. A glória bíblica vem sobre nós para mudar a nossa vida, a nossa geração, nosso comportamento, para que o reino do Senhor seja visto através das nossas vidas. A graça que muda a nossa vida, mas muda não apenas para nós mesmos, mas para aqueles que estão à nossa volta serem impactados com essa glória. Jesus é o Rei da glória, mas Ele nos transforma nesses seguidores de Cristo, para que a glória do Senhor seja vista. O avanço da obra do Senhor, ela é urgente, não apenas de forma estética, não apenas para moldar a minha roupa do domingo, não apenas para colocar a roupa domingueira para passear no domingo ao ir à igreja. Não é apenas isso, mas é um comportamento que agora é transformado. O avanço não é apenas um formalismo, ela é espiritual, ela é de dentro para fora, ela deve exalar nas nossas vidas. Se a glória de Cristo está em nós, então nossos relacionamentos são amadurecidos, são mais firmes. Se a glória de Cristo está em nós, nós cuidamos, nós amamos, nós protegemos, porque não é isso que Cristo faz e fez, deu a vida pela igreja. E esse exemplo é dado para nós, homens, de dar a vida para com a esposa. Olha, então nossos relacionamentos são mais amadurecidos. Então, quando tem um momento de um relacionamento mais intenso, então palavras devem ser cuidadas, para que não venha machucar, não venha ferir, não venha causar insegurança no coração do outro, mas venha ser dita por cuidado, amoroso e amadurecido. Palavras são tratadas. Se isso acontece em nós, e se temos a maturidade de Cristo, as palavras são tratadas. Será que se eu falar isso vai machucar? Será que se eu falar isso é verdade? Será que se eu falar isso vai conciliar com quem eu sou de verdade? Eu lembro quando eu era adolescente, eu ouvi uma vez o pastor falar que ao falarmos devemos passar por 3 peneiras. 3 peneiras. É verdade? Aquilo que eu vou falar é verdade? Aquilo que eu vou falar, ela edifica? Aquilo que eu vou falar, ela é necessária? Então, se ela não passar pelas 3 peneiras, então não fale. Não fale. Porque ela machuca, ela destrói, ela corrompe. Isso deve mudar a nossa fala. Se somos de Cristo, a nossa fala agora deve ser correta. Ou somos meninos na fé ainda? Não deve ser assim. Pecados são confrontados se nós temos essa verdade. São confrontados pela palavra. E vivendo na palavra para a glória do Senhor Deus. Mas sendo confrontados, mas não deixados de lado. Eu sou confrontado, agora eu reconheço o meu pecado e mudo. Então sou transformado e cresço em glória, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja exaltado e não envergonhado. Ou a gente nunca ouviu assim, para ser crente igual àquela pessoa, é melhor não ser. Você nunca ouviu isso? Algumas vezes. É triste. É lamentável. Por quê? Porque aquela pessoa ainda está imatura na fé, ou nem é da fé. Ou nem é da fé. Não quer dizer que os da fé não possam pecar.
mas eles não podem o quê? Permanecer no pecado. Eles podem pecar, mas eles não podem permanecer no pecado. Você não tem como impedir um passarinho de defecar na tua cabeça. Ele pode estar voando, passar e cair em você. Mas você tem como impedir dele criar ninho na sua cabeça. Isso é verdade. Criar ninho ele não pode. Nós podemos até pecar, mas não devemos permanecer no pecado. Se isso é verdade para nós, se temos essa maturidade espiritual e moral, cristocêntrica, então pessoas são cuidadas e não abandonadas. Por quê? Porque agora eu amo no amor do Senhor Jesus Cristo. Isso é igreja saudável. É o que nós desejamos para nós como igreja. Andarmos, caminharmos, cuidarmos em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, concluindo, Cristo é uma verdade encarnada. Ela é a verdade encarnada. Não é apenas uma verdade, não. Ela é a verdade encarnada. A única verdade encarnada. E quando nós olhamos para isso, nós vamos ver a graça plena, abundante, a glória sendo revelada às nossas vidas. O avançar em amor e verdade é avançar em Cristo, é sermos mais cristãos. Cristo é o caminho, Cristo é a verdade, Cristo é a nossa centralidade. Não para permanecer uma igreja melhor, ou para sermos uma igreja melhor, mas para sermos uma igreja mais madura, mais cristocêntrica. Nesse ano, vamos trabalhar essa temática. E eu convido você a estarmos olhando para o crescimento da nossa vida, o crescimento da nossa jornada, e caminharmos nisso para a glória do Senhor Jesus Cristo. É um chamado para viver a plenitude de Cristo. Porque sem Cristo, a igreja se torna apenas um clube. A igreja se torna apenas um lugar aonde eu vou dominicalmente e aprendi a ir. Não, nós não somos um clube e nem pretendemos ser. Nós somos uma igreja que confessa o nome do Senhor Jesus Cristo e que tem Cristo na centralidade da sua vida. Avançar em amor e verdade é olhar a Cristo Jesus e temos Ele como o nosso objetivo. Que você não aceite menos do que Cristo. Que você não aceite mais do que Cristo, porque Cristo é tudo. Ele é plenitude de tudo. Mais do que Cristo é os modismos, a forma de agir, os inventários, as coisas que é colocado de acessório. É Cristo. Ou quando nós ouvimos um sermão que não é cristocêntrico, muitos batem palma. Uma feita eu ouvi uma pessoa falar assim: pastor, olha, eu ligo a TV naquele canal lá no sábado de manhã e tem cada mensagem, coisa mais linda, cada mensagem abençoadíssima. Aí um dia eu estava de férias, aí eu liguei a TV, aí começou um programa lá. Eu olhei e falei assim: não dá. É difícil de aguentar, mas acho que o próximo vai melhorar. Aí o próximo não melhorou. Piorou um pouquinho mais. Eu falei: não, acho que deve melhorar no outro. Uma manhã de tormento, sem Cristo. Somente filosofias, pensamentos e conceitos. Algumas vezes colocando a pessoa na centralidade de tudo, no lugar de Cristo Jesus. Vamos olhar para Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Ele seja a centralidade da nossa vida, centralidade dos nossos relacionamentos, centralidade do nosso casamento. Ao educarmos os nossos filhos, possamos olhar para Cristo. Ao andar, ao pensar, ao trabalhar, ao amanhecer, ao levantar para ir para o trabalho, ao tomar o nosso café, ao sentar na mesa com nossos filhos, com o nosso cônjuge. Que Cristo seja a centralidade, a vida, o caminho. Que possamos lembrar que nós não somos para nós mesmos. Ele é tudo em nós. Ele que consola nossas lágrimas. Ele que nos ajuda. Ele que nos fortalece. É Ele que nós devemos seguir. Muitos estão ouvindo pessoas youtubers, pessoas
do Instagram e seguindo elas. Não, é Cristo. Cristo é o meu líder. Cristo é o meu cabeça. Cristo é quem eu devo seguir de fato, de verdade. Ah, mas o youtuber, o famoso falou tal coisa. Tudo bem, pode falar o que ele quiser. Eu sei quem eu tenho crido e eu vou seguir nele plenamente. Que Deus nos abençoe nessa jornada. Que não é só desse ano, mas é para uma vida inteira. Uma vida inteira. E que nós sejamos cada dia mais cristãos, amando e vivendo a verdade em Cristo Jesus. Baixa a cabeça. Ó Deus de amor, Tu és o Deus santo, tremendo em glória e majestade. Obrigado, ó Pai, porque Cristo foi o enviado de Deus Pai Todo-Poderoso para nos salvar, nos transformar. Obrigado, ó Pai, porque Ele manifesta o seu amor, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso. Cristo é a expressão exata do seu amor. Obrigado, ó Pai, porque quando olhamos, nós vemos que nós precisamos mais, muito mais, de Cristo em nossas vidas. Nos ajuda, ó Pai, a permanecer nessa verdade e nesse amor. Ó Deus, que possamos crescer, amadurecer, dia após dia. Menos de nós, Pai, mais do Senhor. Tira-nos, ó Pai, do estado de conformismo, de acomodação, mas que sejamos despertados, ó Deus, através do Seu doce Santo Espírito, a viver mais o amor, a viver mais a verdade, cuidando um do outro para a glória do Teu nome, Pai. Obrigado por essa igreja, ó Deus, que se reúne em Teu nome, pelos desafios que nós temos à frente, que o Senhor nos dá para essa jornada, Pai. Que sejamos, ó Deus, atentos e com os olhos abertos, olhando, ó Pai, um para o outro, cuidando um do outro, amando um ao outro e falando a verdade sempre no Teu amor e na Tua graça. Cuida, ó Pai, de nós e em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que sejamos testemunha dessa graça e dessa verdade. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém, Pai.